A situação de Gaza e Cisjordânia até o ataque do Hamas em outubro de 2023. A faixa de Gaza e a Cisjordânia são dois territórios centrais no conflito Israel-Palestina. Cada um com sua própria dinâmica, mas ambos enfrentando crises humanitárias, políticas e sociais de grande escala. Esses territórios, embora diferentes em suas realidades cotidianas, estão conectados pelas questões fundamentais do conflito: a ocupação, o deslocamento, a luta por autodeterminação e a resistência ao controle israelense. A faixa de Gaza é um território de apenas 365 km², que abriga mais de 2 milhões de pessoas, tornando-a uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. Desde 2007, quando o Hamas assumiu o controle do território, a região tem enfrentado uma série de dificuldades que vão desde bloqueios econômicos até conflitos armados regulares com Israel. Israel e Egito impuseram um bloqueio rigoroso à faixa de Gaza desde que o Hamas passou a governar a região. O bloqueio restringe a entrada de bens, pessoas e serviços essenciais, impactando severamente a economia e a qualidade de vida dos habitantes de Gaza. A ONU e outras organizações humanitárias descreveram Gaza como uma prisão a céu aberto, com milhões de pessoas vivendo em condições de pobreza extrema. O bloqueio tem causado uma profunda crise humanitária. A maioria da população depende de ajuda humanitária para sobreviver. Segundo estimativas recentes, cerca de 80% das famílias em Gaza recebem algum tipo de assistência externa. Os serviços de saúde são severamente afetados pela falta de medicamentos e equipamentos médicos, enquanto a infraestrutura básica, como o fornecimento de água e eletricidade, é deficiente. A eletricidade é fornecida apenas por algumas horas ao dia, e a água potável é escassa. Um exemplo que pode ajudar a entender a gravidade da situação é imaginar um bairro com milhares de pessoas, onde a eletricidade e a água potável só estão disponíveis por poucas horas. Escolas e hospitais funcionam de forma precária, e os moradores precisam enfrentar longas filas para conseguir alimentos básicos. A qualidade de vida é comprometida a cada momento, e a perspectiva de melhoria parece distante. Com o bloqueio e as restrições ao comércio, a economia de Gaza entrou em colapso. A taxa de desemprego está acima de 50%, sendo ainda mais elevada entre os jovens, com muitos sem acesso a oportunidades de trabalho. O setor agrícola, que já foi uma das principais fontes de renda da região, está estagnado. O acesso às águas para pesca também é restrito, impactando negativamente o setor pesqueiro. O setor de construção, que poderia ser uma saída para a crise, enfrentava sérias limitações devido à proibição da entrada de materiais de construção. Como resultado, a reconstrução de áreas destruídas por conflitos anteriores era lenta e insuficiente, com muitas famílias vivendo em casas danificadas ou abrigos temporários. Gaza estava essencialmente desconectada do mercado global e dependia de doações internacionais para sustentar sua população. A relação entre Israel e o Hamas, o grupo que governava Gaza, estava marcada por conflitos armados periódicos. Desde 2007, houve várias guerras entre os dois, com a mais recente em 2021. O Hamas frequentemente lançava foguetes contra Israel, que respondia com ataques aéreos devastadores. Esses conflitos resultam em grandes perdas de vidas civis, além de mais destruição de infraestrutura. A população de Gaza vivia com medo constante de novos confrontos. Para muitos, o trauma dos bombardeios era uma parte diária de suas vidas. Em cada conflito, milhares de casas eram destruídas, e muitas famílias ficavam desabrigadas. Além das perdas humanas, o impacto psicológico já era profundo, especialmente em crianças que crescem em um ambiente de violência constante. A Cisjordânia, diferente de Gaza, não enfrenta um bloqueio total, mas é caracterizada por um regime de ocupação militar israelense que afeta diretamente a vida de seus habitantes. Com uma população de aproximadamente 3 milhões de palestinos, a região está fragmentada por uma rede de assentamentos israelenses, estradas exclusivas para colonos e um complexo sistema de postos de controle militares. Desde a ocupação da Cisjordânia por Israel em 1967, a construção de assentamentos israelenses em território palestino se intensificou. Atualmente, estima-se que mais de 400 mil colonos israelenses vivam na Cisjordânia.
além de cerca de 200 mil em Jerusalém Oriental, área que os palestinos reivindicam como a capital de um futuro Estado. Esses assentamentos são considerados ilegais pela comunidade internacional, mas o governo israelense os considera parte de seu direito histórico à terra. A expansão dos assentamentos tornou a vida dos palestinos extremamente difícil. Muitos agricultores palestinos perderam suas terras para a construção de novos assentamentos ou para a criação de zonas de segurança em torno deles. Além disso, os assentamentos são conectados por uma rede de estradas exclusivas para israelenses, cortando a Cisjordânia em pedaços e dificultando a movimentação dos palestinos dentro do território. Um exemplo que ajuda a visualizar essa realidade é imaginar um território onde várias ilhas de colonos israelenses estão cercadas por áreas palestinas, e as estradas que conectam essas ilhas são exclusivas para israelenses. Os palestinos precisam passar por postos de controle para se deslocar de uma cidade para outra, o que pode transformar uma viagem curta em uma jornada longa e estressante. O muro de separação, construído por Israel na Cisjordânia, é outro elemento central que impacta a vida dos palestinos. Embora Israel argumente que o muro é necessário para proteger sua população de ataques terroristas, o traçado do muro frequentemente se estende além da linha verde, que é a fronteira internacionalmente reconhecida entre Israel e a Cisjordânia, cortando vilarejos palestinos e separando famílias de suas terras. O impacto econômico do muro também é significativo. Muitos palestinos foram separados de suas fazendas, suas escolas e seus locais de trabalho. A restrição de movimento não apenas afeta a vida pessoal, mas também limita a capacidade dos palestinos de desenvolver sua economia, exacerbando a pobreza e o desemprego. A vida na Cisjordânia é marcada por severas restrições à liberdade de movimento. Os palestinos precisam passar por uma série de postos de controle militares israelenses para se deslocar entre vilarejos e cidades. Essa mobilidade restrita afeta todas as esferas da vida, desde o acesso ao trabalho e à educação até o transporte de mercadorias e serviços essenciais. Os postos de controle, que são uma parte do cotidiano dos palestinos na Cisjordânia, podem ser comparados a barreiras invisíveis que atrasam e dificultam qualquer tentativa de viver uma vida normal. Para um palestino comum, a simples tarefa de ir ao trabalho ou levar seus filhos à escola pode envolver longas esperas e inspeções arbitrárias. Na Cisjordânia, o governo local é controlado pela Autoridade Palestina, AP, que tem enfrentado uma série de desafios internos e externos. Politicamente, a AP está em desacordo com o Hamas, que governava Gaza, o que resultava em uma divisão política entre os dois territórios. Além disso, a AP é fortemente dependente de ajuda financeira internacional para sua sobrevivência, o que limita sua autonomia. Os palestinos da Cisjordânia também estão insatisfeitos com a liderança da AP, que é frequentemente acusada de corrupção e de não conseguir avançar na luta por um Estado palestino independente. Essa insatisfação alimenta protestos frequentes contra o governo, além de tornar a sociedade palestina ainda mais fragmentada. A situação atual de Gaza e da Cisjordânia é uma das mais complexas crises humanitárias e políticas do mundo. Ambos os territórios enfrentam enormes desafios, desde o bloqueio e os conflitos armados em Gaza até a ocupação militar e os assentamentos na Cisjordânia. A população palestina vive em uma realidade marcada por restrições de movimento, violência, pobreza e incerteza sobre o futuro. A resolução do conflito Israel-Palestina permanece distante, com as negociações de paz estagnadas e as tensões aumentando a cada novo confronto. A comunidade internacional continua a pressionar por uma solução de dois estados. Mas as divisões internas entre os palestinos e a expansão dos assentamentos israelenses complicam ainda mais essa perspectiva. Enquanto isso, a vida em Gaza e na Cisjordânia continua desafiadora para milhões de palestinos, que enfrentam uma luta diária por sobrevivência e dignidade. O caminho para a paz e a justiça permanece incerto, mas o sofrimento da população exige atenção e ação imediata.